Nós estamos aqui durante toda essa semana com a nossa série de debates com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Nós temos convidado todos os candidatos, 2 por dia, para que façam um debate aqui. E esta ordem de candidatos foi acertada com as suas assessorias, que estiveram presentes. E os candidatos, então, foram convidados para o debate. E na nossa edição de hoje, aqui no nosso portal, que é o r7.com, e também na Record News, nós tínhamos 2 candidatos. O candidato do PSOL, o Carlos Gianazzi, que está aqui ao meu lado. Gianazzi, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Heródoto, o convite para esse debate, que é uma aula de cidadania para a população da cidade de São Paulo. Ok, o outro candidato é o candidato Fernando Haddad do PT. Ele não compareceu e a maneira pela qual nós fizemos com o candidato Zé Serra, que não compareceu também, está aqui a cadeira vazia do candidato Haddad, que não compareceu. Gianazzi, por que o Haddad não quis debater com você? Você é bravo? Não, eu acho que, primeiro, eu quero lamentar a ausência do Haddad, como também lamentar a ausência do José Serra, que não participou do outro debate. E até isso é deplorável, porque nós queremos discutir propostas para a cidade de São Paulo. E nós do PSOL, a nossa candidatura tem muitas propostas para todas as áreas. Nós queremos fazer esse debate com os outros candidatos. Agora, é inconcebível que o Fernando Haddad, que esteve num debate alguns dias atrás, na Rede Nossa São Paulo, inclusive eu participei, a Soninha, o Chalita e ele. E o Haddad fez uma dura crítica porque o José Serra não participou. O José Serra faltou também no debate da Rede Nossa São Paulo. E ele fez uma crítica pública à ausência do José Serra. Só que agora ele está reproduzindo o mesmo comportamento do Serra. O PT sempre gosta de imitar o PSDB. É incrível como isso vem acontecendo na política brasileira. Agora, Gianazzi, por que, afinal de contas, você foi expulso do PT? Eu fui expulso 2 vezes do PT porque eu votei contra... A primeira vez eu votei contra um projeto de lei do PT, né, do PT do Haddad, que reduziu as verbas da educação municipal, reduziu de 30% para 25%, prejudicando toda a rede municipal, prejudicando os professores. E fui sumariamente expulso. Eu entrei com recurso, ganhei, voltei para o PT, mas fiquei na Sibéria do PT, fiquei isolado, marginalizado, e depois continuei votando contra projetos que eram contra a população. Eu votei contra as taxas do lixo, que foi um projeto também criado pelo Haddad, porque o Haddad era o chefe de gabinete do Sayad, na época, o João Sayad, que era o secretário de Finanças. Então, o Haddad era um dos mentores intelectuais de toda a política de finanças da cidade de São Paulo. Então, ele ajudou a formular a lei que reduziu as verbas da educação, ele ajudou a formular a lei que criou as taxas de lixo, de luz na cidade de São Paulo, ele ajudou a formular a taxa, o projeto que aumentou o ISS para os profissionais liberais, como médicos, engenheiros, advogados, que criou um desgaste muito grande no governo Marta Suplicy, na época do PT. Ele ajudou a criar também o aumento da taxa de fiscalização de estabelecimentos. É por isso que a Marta Suplicy ficou com a pecha de Martaxa, porque foram tantas taxas e ele foi um dos mentores. Ele era o chefe de gabinete, segundo o principal cargo da Secretaria de Finanças. Então, o Haddad tem a ver com os impostos que foram aumentados na cidade de São Paulo na gestão do PT. Então, por isso, acho que... E eu votei contra todos esses projetos. Mesmo sendo do PT, eu votava contra. Eu votava nos projetos que beneficiavam a população. Os projetos que prejudicavam, eu votava contra. Então, por tudo isso, eu fui expulso 2 vezes do PT. Porque esse PT já não era mais aquele PT que eu tinha ajudado a construir, o Heródoto. Eu entrei no PT em 1980. Eu fiquei 25 anos no PT. Mas o PT mudou muito. O PT mudou de lado. O PT hoje é um partido como outro qualquer, que apenas quer se manter no poder e faz qualquer negócio, até se alia ao Paulo Maluf. Então, o meu PT é o PT do Florestan Fernandes, do Sérgio Buarque de Holanda, o meu PT é o PT do Paulo Freire, esse é o PT que eu sempre defendi. Agora, como ele mudou de rumo, nós fundamos o PSOL para continuar mantendo a nossa coerência histórica e defendendo, sobretudo, a população e participando dos movimentos sociais. Gianazzi, tem várias perguntas aqui, várias delas se referem às últimas pesquisas, e principalmente a pesquisa aqui do Datafolha, dizendo que você tem aproximadamente 1% das intenções do voto, é isso? 1% foi a pesquisa que apareceu do Ibope e do Datafolha. 2 pesquisas do Datafolha mostram essa porcentagem e também o do Ibope. Agora, a nossa candidatura foi uma das últimas a ser apresentada, porque nós tivemos prévias no PSOL, nós tivemos todo um processo democrático. A minha candidatura não é minha, ela é do PSOL, então eu passei por um processo de prévias. Então, ela foi a última agora que a nossa candidatura está sendo anunciada para a população. E eu tenho certeza que nós vamos debater as nossas propostas e nós vamos crescer nas pesquisas, nós vamos conquistar aí a confiança da população.
Agora, tem uma pergunta também aqui para você do José. Qual é, então, o seu principal ponto do seu programa para a Prefeitura de São Paulo? Se você fosse eleito, qual é o principal ponto? O principal O que você elegeria como educação? Eu sou professor da Rede Municipal de Ensino, sou diretor de escola desde 1985. Nós, do pessoal, temos um acúmulo, nós temos história e bagagem nessa área da educação, em todas, mas nessa é uma área muito importante para nós, porque nós acreditamos que a educação é o principal instrumento de desenvolvimento humano, social, econômico, tecnológico e ambiental. A partir do momento em que haja investimento pesado mesmo para valer em educação pública de qualidade, nós transformamos a sociedade, sobretudo as outras áreas. Nós melhoramos a saúde, a questão da segurança, a questão do meio ambiente. Então, a educação ela tem um impacto muito grande nas outras áreas. Logicamente que não vai ser só a educação, mas a educação, sobretudo, no momento em que nós... Quanto é que a gente precisaria gastar? Porque somos nós, contribuintes, que, obviamente, enchemos os cofres do Estado, não é isso? Quanto é que a gente precisaria gastar para ter essa educação que você imagina que seja a melhor educação para a cidade? Nós temos que aumentar o orçamento da cidade de São Paulo. Nós temos que aumentar em, pelo menos, hoje, a Prefeitura... ela gasta 25%, ela investe apenas 25% em manutenção, é pouco. Ela tem que investir, no mínimo, para valer 35% do orçamento em educação pública de qualidade. Mas aí não vai ter que tirar de outras áreas? Não, não vai tirar de nenhuma outra área. Primeiro que nós temos propostas, nós queremos discutir exatamente isso, por isso que era importante a presença do Haddad aqui, que foi o chefe de gabinete do SAIAD durante os 4 anos da gestão do PT, que criou todas essas taxas. Primeiramente, que a Prefeitura de São Paulo tem uma dívida ativa de aproximadamente 48 bilhões de reais. É a dívida que não é cobrada pela Prefeitura dos grandes devedores, que devem principalmente o ISS. Então, a Prefeitura tem que se instrumentalizar, e nós vamos fazer isso no nosso governo, nós vamos cobrar essa dívida dos grandes devedores. E com uma parte desse dinheiro, nós vamos investir pesadamente na área da educação. Tem uma outra área também importante, que é a dívida com o governo federal, que é uma dívida que beira aí os quase 48 bilhões de reais também. Nós podemos fazer uma negociação com o governo federal para que uma parte dessa dívida seja convertida em investimento em educação. Aqui a Prefeitura paga a dívida, mas uma parte dessa dívida volta em investimento para a educação através de transferência de recursos. Então, a questão orçamentária não é o problema, falta mesmo compromisso de fato com uma educação pública de qualidade, que valorize os profissionais da educação, que acabe com a superlotação de salas, que devolva para os professores os 25,32% que o Maluf retirou e golpeou os professores quando foi prefeito em 95. Ele deu um golpe do ponto de vista salarial, então a Prefeitura tem uma dívida monstruosa com os professores, uma dívida salarial que não foi paga. Quanto é que ganha, então, o professor no começo de carreira na Prefeitura? Ele ganha o piso dele, gira em torno de R$2.000. R$2.000. Para trabalhar quantas horas por semana? Pouco, para trabalhar 40 horas semanais. 40 semanais. É pouco, tem que aumentar esse salário e tem que investir na melhoria da qualidade de ensino, tem que investir principalmente no fim da superlotação de salas, Heródoto, porque as nossas salas estão superlotadas. Tem numa sala? Oi? Tem sala de aula de educação infantil, que é a famosa EMEI da Rede Municipal de São Paulo, que tem 35, 40 alunos na rede municipal. Um absurdo isso. O professor não consegue trabalhar, tem desgaste. Então, é uma questão gravíssima. Temos que reduzir as verbas da educação. Quando eu fui vereador na cidade de São Paulo, eu aprovei um projeto reduzindo o número de alunos por sala, mas a ex-prefeita Marta Suplicy, do PT do Haddad, vetou o projeto. Depois eu aprovei novamente no governo, o prefeito era o Serra vetou também. Então, todas as nossas propostas para a educação, para contemplar os professores, os alunos, foram vetadas, tanto pelo governo do PT como do PSDB. Agora, Janás, precisa também de um plano de cargos e salários dos professores da rede municipal? Tem plano de cargos e salários? Tem, mas é um plano que tem que ser revisto, tem que ser ajustado e melhorado. Tanto é que nós tivemos agora no primeiro semestre uma greve dos professores da rede municipal, que estão extremamente descontentes e já denunciando que os salários estão defasados, que são salários aviltantes, os salários pagos pela rede municipal de ensino. Então, nós temos que avançar e dar um choque de investimento na rede municipal, sobretudo na valorização do magistério, porque o professor é o principal, ele é o protagonista do processo educacional. Se o professor não tem um bom salário, uma boa carreira, se ele não trabalha em condições adequadas de trabalho, não vai ter educação de qualidade na nossa cidade. Agora, uma outra questão também interessante aqui, Janás, é o seguinte, pelas pesquisas, até o Marco está me lembrando isso aqui agora pelo e-mail,
Foram feitas pesquisas o seguinte, diz que as principais queixas das pessoas em São Paulo, de uma maneira geral, são com transporte público e violência. Esses dois pontos também estão contemplados no seu programa ou você vai falar só de educação? Não, nós vamos falar de educação, nós temos propostas, nós temos discussões e nós temos militância nessa área do movimento de transporte público e, na verdade, de mobilidade, que envolve trânsito e transporte público aqui na cidade de São Paulo. Nós temos acúmulo nessa área. Nós defendemos, logicamente, eu acho que é quase que unânime entre todas as candidaturas, a defesa do transporte sobre trilhos, principalmente em metrô. Nós temos que ter mais metrô na cidade de São Paulo. Mas onde a prefeitura entra nessa história do metrô? O metrô não é estadual? Não, ele é estadual, mas a prefeitura pode transferir recursos do seu orçamento para o metrô ou mesmo para a CBTU, que é a empresa, o governo federal tem uma empresa também semelhante ao metrô que construiu o metrô em Recife, em Belo Horizonte. Então, nós podemos pedir dinheiro para o governo federal, para o governo estadual, e a prefeitura pode dar a sua colaboração também. E volta a dívida. A Prefeitura de São Paulo tem uma dívida com o governo federal que beira, como eu disse, 48 bilhões de reais. Uma parte da dívida pode ser convertida em investimento de metrô na cidade de São Paulo através da CBTU. O que leva você a acreditar que o governo federal vai abrir parte desse dinheiro? Já visto que o governo federal precisa fazer caixa também para ter superávit primário. Não, ele conta com essa grana. Ele tem que ser pressionado. O prefeito da cidade de São Paulo, ele tem um poder de liderança muito grande. O prefeito Kassab usou a máquina da prefeitura e o seu prestígio para fundar um partido nacionalmente, entendeu? Ele fundou, hoje, o quarto maior partido do Brasil foi construído pelo Kassab, utilizando aqui, né, a máquina da Prefeitura de São Paulo, que é um verdadeiro absurdo. Agora nós vamos utilizar a força da Prefeitura de São Paulo para pressionar e exigir do governo federal, para mobilizar a sociedade, porque nós acreditamos no outro tipo de administração, que não é essa administração tradicional dos conchavos políticos, das alianças espúrias. Nós acreditamos na participação da população, na transparência. Defendemos aqui em São Paulo um verdadeiro também choque de democracia. Como assim? Um choque de democracia significa que nós defendemos o quê? No nosso governo nós vamos ter eleição direta para subprefeitos da cidade de São Paulo. Como o Paulinho falou ontem aqui. O Paulinho também defende... Não sei se ele está defendendo isso. Ontem ele falou isso aqui. Eu quero ver se ele vai implantar, né? Quero ver se ele vai implantar. Nós defendemos... Você está duvidando da palavra dele? Não, eu quero ver, porque falou, tem que fazer esses enfrentamentos, porque muitos candidatos falam isso, mas na hora cedem à Câmara Municipal, aí entregam a subprefeitura. É contra isso? A Câmara Municipal, na verdade, os vereadores querem indicar os subprefeitos, né? Porque há um coronelismo aqui, um fisiologismo político na Câmara Municipal imenso, que a Câmara Municipal ela aprova projetos de acordo com os cargos que recebe do governo municipal. Então, agora nós a Câmara Municipal também é na base do edando que você recebe? Com certeza. Ali ninguém apoia um projeto porque o projeto é bom, porque há um acordo político, os partidos acabam compondo a base de sustentação e essa composição é feita através de espaços na administração, o que nós chamamos de loteamento da administração pública. Eu fui vereador durante 2 mandatos na Câmara Municipal. Você também tinha cargos para indicar? Não tive nenhum cargo. Você indicou algum subprefeito? Não, ninguém. Até porque eu era do PT, mas era dentro do PT, eu fazia crítica a esse tipo de procedimento, porque eu sempre defendi a eleição direta para subprefeito, né, que os cargos fossem indicados pelos grupos que participavam de cada movimento, enfim. Então, nós somos totalmente contra esse tipo de indicação. Como o prefeito Kassab hoje indica os subprefeitos através da nomeação de coronéis. Ele nomeou 30 coronéis nas subprefeituras. Cada subprefeitura da cidade de São Paulo, exceto uma da Boimirim, todos eles são coronéis da reserva da Polícia Militar. O Serra, no pouco tempo... Eles não são bons administradores só porque são da Polícia Militar? Não, mas 30 é demais, né? 30 é demais. O ex-prefeito Serra, no pouco tempo em que foi prefeito, na prefeitura Relâmpago que ele fez, ele nomeou prefeitos de outras cidades, prefeitos derrotados nas eleições. Então, ele trouxe Samuel Moreira, que era prefeito de Registro, agora deputado estadual, nomeou o deputado Samuel Moreira subprefeito de São Miguel Paulista. O Barros Moraes, que foi prefeito de Itapira, foi nomeado subprefeito de Santo Amaro, e assim por diante. E o PT, quando no governo da Marta Suplicy, nomeava os subprefeitos de acordo com a indicação dos vereadores. Então, nós somos contra esses 3 tipos
procedimentos. Nós defendemos eleição direta, conselho de representantes, orçamento participativo e planejamento participativo e transparência. Isso ajuda a acabar com a corrupção, ajuda a combater as máfias que estão instaladas dentro da prefeitura, da máquina da prefeitura, a máfia do lixo, a máfia da merenda escolar, a máfia do transporte público, a máfia do serviço funerário. Tem tantas máfias, a máfia da especulação imobiliária. Então, quanto mais participação popular, quanto mais transparência na gestão, nós vamos ter mais instrumentos para combater e dar fim à corrupção que reina hoje na cidade de São Paulo. Tá, bom, eu queria lembrar aqui ao nosso internauta, ao nosso telespectador, que nós estamos aqui no debate. O nosso debate hoje deveria ter a presença também de Fernando Haddad, candidato do PT, que não veio. Por esse motivo, então, conforme foi acertado com as assessorias, o nosso debate virou aqui uma entrevista de 30 minutos com o candidato de hoje, que é o Carlos Janazzi, candidato do PSOL. Janazzi, quanto é que você vai gastar na campanha? A nossa previsão de gastos não chega a 1 milhão, acho que está em torno de R$900 mil, no máximo, foi uma previsão. Porque a nossa candidatura, a nossa campanha vai ser feita com a nossa militância nas ruas e nas redes sociais. E junto com os movimentos sociais que dão sustentação à nossa candidatura, que apoiam a nossa candidatura, os lutadores e lutadoras sociais. É uma candidatura que vem realmente desses movimentos, das forças vivas da sociedade. Nós não temos os R$900 mil. Oi? De onde virou a própria militância. Nós estamos fazendo um processo de arrecadação de contribuintes. Nós vamos organizar um modelo de contribuição online que as pessoas podem depositar R$20, R$10. Então nós vamos buscar recursos. Você vai receber também de empresas? Não, empresas não. Nós somos contra o financiamento privado de campanha. Se for uma empresa quiser, então, uma empresa quiser te ajudar economicamente, você não aceita? Não, não vamos aceitar. Principalmente empreiteiras, construtoras e bancos, né? Que esse setor manda hoje na cidade de São Paulo e depois vem cobrar a conta. Eu vi aqui a estimativa das outras campanhas do PT e do PSDB, estão acima de R$90 milhões. No ano passado, o PT recebeu na sua conta partidária mais de R$50 milhões no fundo partidário, que veio das grandes empreiteiras do Brasil. Eu fico imaginando agora, nessa eleição. Depois a conta chega. Aí o prefeito que for eleito com financiamento privado de campanha dessas empreiteiras vai ter que governar para as empreiteiras, para a especulação imobiliária, como vem acontecendo historicamente na cidade de São Paulo. Então nós vamos fazer uma campanha diferenciada, com criatividade, com ousadia, né? E ganhando corações e mentes aqui na cidade de São Paulo, para mostrar que é possível construir um novo tipo de política, uma nova política que não seja essa política de acordos espúrios, entendeu? Sim, entendi. Eu tenho várias perguntas aqui, Bruno perguntando, tem também aqui o Douglas, vai por aí afora, Roberto, etc. Em que bairro você mora, hein? Eu moro agora na Vila Santa Catarina. Vila Santa Catarina. Como é que você sairia da Vila Santa Catarina e chegaria na Vila Cisper de transporte público? É difícil, eu teria muita dificuldade. Eu pegaria um metrô até a Praça da Sé. Primeiro pegaria um ônibus da minha casa até a estação Jabaquara. Da estação Jabaquara, eu iria, na verdade, até a estação Penha, do metrô, e de lá eu pegaria um outro ônibus até a Vila Cisper. Para poder chegar à Vila Cisper. Eu demoraria muito tempo para chegar lá. Você tem ideia, então, onde é? Você sabe onde é? Conheço, tem um trabalho lá com a educação infantil, inclusive na creche, no SEI Maria da Glória. Eu ajudei lá numa luta para construir novas creches nessa área de educação infantil, que é uma área totalmente abandonada aqui na Prefeitura de São Paulo. Janazzi, tem uma pergunta aqui que não é exatamente sobre a cidade de São Paulo, mas até é uma coisa curiosa, eu vou fazer, porque o Douglas aqui mandou para a gente no e-mail. O PSOL é a favor da descriminalização da maconha? Não, na verdade, o PSOL, ele na verdade é contra criminalizar o usuário, aquele menino que foi pego fumando maconha. Ele não pode ser criminalizado, ser preso e jogado numa cela comum. Nós entendemos que o verdadeiro combate às drogas tem que ser feito contra o narcotráfico, nas fronteiras. Então, a nossa luta é contra o traficante, contra o crime organizado. Aí nós temos que cortar o mal pela raiz. Não adianta agora criminalizar lá um menino, um adolescente, uma pessoa que é viciada. Essa pessoa precisa normalmente de tratamento, entendeu? Então nós defendemos esse tipo de comportamento, esse tipo de procedimento, porque é um absurdo o que vem acontecendo. O tráfico não é hoje combatido no nosso país, nem nas fronteiras e muito menos aqui dentro. Então
O que aconteceu na Cracolândia é um exemplo Já que disso. você citou da Cracolândia, que avaliação você faz? Não, foi uma operação desastrada. Mesmo tendo aquele 80% que a Folha disse que tinha de apoio da população da cidade? É porque a população talvez não conheça os bastidores da elaboração desse projeto, o que existe por detrás. E é muito fácil perceber. Primeiramente que os traficantes não foram presos, né? Foi uma ação marqueteira da Prefeitura e do Estado, que não teve nenhum resultado concreto, porque as pessoas que estavam na Cracolândia estão espalhadas hoje em várias regiões da cidade. E, repito, nenhum traficante foi preso ali, não se combateu ali o tráfico de drogas. Então, por isso que eu digo que enquanto não houver uma política de combate ao tráfico de drogas, aí o governo federal tem que... Você não teria feito operação na Cracolândia, ia deixar exatamente como estava? Não, daquela maneira não. Eu entraria com uma ação de assistência social, de saúde, né? E a polícia entraria também, mas para combater os traficantes, aí com polícia inteligente, para ir cortando o mal pela raiz. Ali foi totalmente o contrário. Houve o espalhamento daquelas pessoas e não há quase ninguém se tratando verdadeiramente ali, porque não houve esse trabalho. Essa é uma pergunta aqui do Bruno. Bruno diz o seguinte: qual é a proposta que você tem aí no seu programa a respeito da reciclagem na cidade de São Paulo, da coleta de lixo? Olha, nós entendemos que a reciclagem, justamente a coleta seletiva e a reciclagem, são dois tipos de procedimentos que nós temos que incorporar na cultura de todas as pessoas que vivem não só em São Paulo, mas no Brasil. Então, que nós temos que ter uma política nessa direção, uma política de educação, que passa pelas escolas, mas por todas as instituições, pela mídia. A prefeitura tem que fazer um amplo trabalho de conscientização desse processo e criar as condições adequadas, tem que investir recursos nessa área, tem que criar as condições para que as pessoas possam fazer a reciclagem. Uma taxa de lixo você acha que ajudaria ou não? Não, a taxa de lixo já se mostrou ineficiente para isso, ela não resolve essa situação. A prefeitura tem que dar as condições, porque tem muita gente querendo fazer a reciclagem, a coleta de lixo, mas não tem as condições, a prefeitura não oferece as condições. Tá certo, quer dizer que essa questão você acha que pode ser resolvida com a participação da população? Sem dúvida, aí você tem que ser... Ainda que sejam milhares de toneladas de lixo? Não, tem que ter investimento público, tem que ter investimento da prefeitura, ela tem que investir recursos, né? Muitos recursos, e ao mesmo tempo ela tem que fazer um trabalho de conscientização, de educação para mudar o comportamento, mudar a forma de consumo. Aí é um trabalho intenso, né? Que passa não só pela educação, acho que a escola pode... Eu, quando era diretor de escola, instalei na escola que eu sou diretor a coleta seletiva, e nós conseguimos introduzir isso numa escola com 2.000 alunos, e funcionou muito bem, e funciona até hoje. Agora, eu acho importante que haja uma política geral. Nós temos experiências bem-sucedidas nessa área, agora nós temos que ampliá-las. A cidade, na última sexta-feira, teve 194 quilômetros de congestionamento. Entram, segundo cálculos, uns 500 carros novos por dia. Alguém falou mais, eu vou deixar por 500 por dia, que seriam 2.500 carros por mês. Não é isso? Em 10 meses seriam 25, em suma, uma quantidade imensa de carros. Você é favorável a alguma ação restritiva para o carro particular na cidade? Não, nesse contexto histórico e nesse momento, eu sou totalmente contra, até porque nós não temos transporte público aqui minimamente de qualidade. Nós temos a falência. Isso só demonstra, esses congestionamentos, que o transporte público na cidade de São Paulo e em toda a região metropolitana está falido, né? Nós vivemos, eu diria, o colapso do transporte público. Então, cada vez mais, isso tende a piorar. Enquanto não houver investimento pesado em metrô, em trens, em corredores de ônibus, em ciclovias, enquanto não houver um transporte minimamente decente para a população, as pessoas que puderem, terem condições, terão seus carros, e vai virar uma loucura total essa cidade, como já entrou em colapso a cidade de São Paulo. E isso tem a ver, com a especulação imobiliária também, né? Porque o dinheiro do orçamento público tem sido canalizado para essas áreas. Você pega, por exemplo, a Operação Água Espraiada. É uma operação, nesse momento, desnecessária, com o valor que o governo vai investir quase 4 bilhões de reais nessa Operação Água Espraiada. Ele poderia construir metrô na cidade de São Paulo, canalizar para o transporte público, mas ele sempre beneficiando aí as grandes empreiteiras, aquela ponte estaiada, um absurdo aquilo, foi uma obra desnecessária para a cidade de São Paulo. Nós temos outras prioridades, que é levar o transporte sobre trilhos, principalmente para a periferia da cidade de São Paulo. Isso ajudaria a reduzir muitos congestionamentos da nossa cidade.
Você acha que o transporte de táxi é bom na cidade? Eu ando pouco de táxi, eu quase não utilizo, né? Mas eu não tenho reclamações Sabe em quanto relação... custa, não? Quanto Não, custa a bandeirada? eu ando pouco de táxi, eu não conheço. Eu fiz uma luta quando era vereador da cidade de São Paulo, eu organizei um movimento para acabar com as frotas de táxi, porque tem trabalho escravo. O taxista de uma frota hoje é um verdadeiro escravo, ele trabalha quase que 24 horas por dia e ele coloca em risco a sua vida e a vida das outras pessoas. Nós fizemos um Você movimento... tentou acabar com as empresas de táxi em São Paulo? Exatamente, e passando os alvarás para esses Não trabalhadores. seria melhor fiscalizar o trabalho escravo do que acabar Não, com... mas aí a prefeitura não fiscalizava, ninguém fiscalizava, então nós conseguimos até... Porque para muita gente a sobrevivência dele é trabalhar numa frota de Sim, táxi. não, mas aí o nosso projeto era justamente transferir do alvará a autorização para o próprio motorista que vivia o trabalho escravo. E nós conseguimos retirar 700 alvarás dos donos das frotas de táxi e transferi-los para esses taxistas que se libertaram. Porque muitas vezes ele não tem condições de comprar um táxi. Não, mas aí tinha financiamento, eles compraram, uma boa parte comprou. Mas não é vendido seu depois? carro. A concessão não é vendida de um para Não, outro? mas aí tem que ter outro controle. Aí é a falha da prefeitura. A prefeitura tem que trabalhar em cima disso. A prefeitura é omissa, a prefeitura é leviana, é irresponsável, né? Aí não funciona, nada funciona, o serviço funerário não funciona, nós estamos acompanhando a crise do serviço funerário, que olha a máfia que tem lá. A máfia, eles sucateiam, dificultam para que empresas privadas possam oferecer serviço. Saiu agora matéria em toda a imprensa mostrando isso, sucateamento. Hoje um corpo ele fica 12, 13 horas à espera de a privatização, então, do serviço funerário? Sou totalmente contra. Eu acho que o serviço público, quando é bem feito, com fiscalização adequada, ele funciona muito melhor porque ele não visa o lucro. As outras empresas visam o lucro, isso é altamente perigoso. Nós somos totalmente contra a terceirização desse serviço. Okay. Então, eu suponho também que você deve ser contra as organizações sociais dirigindo hospitais da prefeitura. Eu acho que do jeito que ela foi instalada em São Paulo, que é um absurdo, mais da metade do orçamento da Secretaria da Saúde, mais da metade é destinada para as organizações sociais. Não aumentou a eficiência? Não, isso não melhorou o atendimento? É um engano, não melhorou o atendimento e pior do que isso. Essas instituições não têm credibilidade? Não, elas têm credibilidade, não é uma crítica às organizações. Algumas não têm, logicamente, mas eu digo que essas organizações sociais, elas não tratam e não recebem, por exemplo, os casos mais complexos. Quando chega um caso mais complexo e mais custoso, ela transfere para o Hospital das Clínicas, ela tenta se livrar dela, manda para o SUS. Quando é algo menor, daí ela trata aquele paciente. Então, não melhorou. Tanto é que a saúde é a principal reclamação. A falta de acesso à saúde é a reclamação dos moradores da cidade de São Paulo. Então, não melhorou. Nós defendemos o SUS, o Sistema Único de Saúde, nós defendemos a saúde pública de qualidade e um maior investimento nessa área. Agora, transferir recursos públicos dessa maneira é transgredir a Constituição Federal. Porque pode até existir, lógico, a organização social, mas como um complemento. Em São Paulo, o complemento virou o principal, Heródoto. É o contrário aqui, como também no governo do Estado. Uma organização social como Santa Marcelina não presta um bom serviço? Não, ela presta um bom serviço. Agora, ela tem as limitações dela também. Né? Eu não estou falando dela, mas tem muitas outras organizações sociais que são controladas por partidos políticos, por vereadores, por exemplo, entendeu? Tem várias, em várias regiões aqui da cidade de São Paulo que tem por detrás interesses econômicos e políticos e eleitorais também, em várias regiões da cidade. Né? Então, elas são instrumentalizadas justamente para formar redutos eleitorais. Temos que tomar cuidado com isso, então, muito cuidado com essa questão das organizações sociais. Se elas não estivessem, quantos funcionários mais da prefeitura teria que contratar? Eu não tenho o número exato, mas ela é uma obrigação da prefeitura contratar profissionais da saúde, né, técnicos administrativos, enfermeiros, enfermeiras e, sobretudo, médicos, e equipar a cidade, ocupar as cidades com UBSs, com mamas, com hospitais, é a obrigação da prefeitura. Tem orçamento para isso? Tem orçamento. Quanto é o orçamento da prefeitura? O orçamento gira em torno de quase 6 bilhões de reais. Repito, mais da metade desse orçamento é destinado exatamente às organizações sociais. Isso é altamente preocupante. Nós não vamos salvar a saúde através da terceirização, da privatização e das OSs. E nós chegamos aqui no estado de São Paulo ao absurdo, porque é o mesmo governo, PSDB, PSD, é o mesmo grupo político, aprovou um projeto na Assembleia Legislativa que autoriza a utilização dos hospitais públicos para os convênios médicos. 25% dos leitos hospitalares estão destinados aos convênios médicos. É um absurdo, é uma destruição do SUS. Então, eles acham, PSDB, o PSD, Alckmin, Serra e Kassab, entendem que privatizando
haverá a melhoria da saúde pública. É o contrário, ela só vem piorando. Tanto é que as avaliações mostram claramente isso que eu estou afirmando. Bom, Janase, queríamos agradecer sua participação. Se você quiser dar um recado final, nós temos ainda 50 segundos para você falar com o nosso internauta e o nosso telespectador. Eu quero que o internauta, você que está nos assistindo, saiba que nós do PSOL, primeiro comemorar que nós cassamos o Demóstenes Torres. Foi o PSOL que entrou com a representação na Comissão de Ética, não foi o PT, não foi o PSDB, né? E que nós defendemos uma nova política para São Paulo, uma outra lógica de organizar a cidade com a participação da população, com a gestão democrática da cidade. E nós defendemos também a construção de equipamentos públicos em toda a cidade. Os espaços da nossa cidade devem ser ocupados com equipamentos públicos e serviços públicos de qualidade, para que a população tenha a melhoria da qualidade de vida, da cidadania, e que nós tenhamos na cidade o desenvolvimento sustentável. Então era isso que eu queria passar aqui para o telespectador, dizer que o PSOL significa essa mudança, nem PT, nem PSDB, porque são farinhas do mesmo saco. Ok. Muito obrigado, então, pela sua participação aqui conosco, nessa nossa rodada, que deveria ser um debate. Não é um debate porque o candidato PT, o candidato Haddad, Fernando Haddad, não compareceu, né? Para que a gente pudesse, então, por esse motivo, deixamos aqui a cadeira vazia, como temos deixado para outros, como foi o Serra, que também não veio aqui num debate democrático, aberto, franco, para a pessoa dizer aquilo que ela pensa e para a gente poder criar um pouquinho mais de espírito crítico na população de São Paulo, para que a população possa escolher entre os 10 candidatos aquele que ela julgar que é o melhor administrador para a nossa cidade. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência, pela participação, inclusive, aqui no nosso e-mail do r7.com. E amanhã a gente volta aqui com mais uma rodada do nosso debate. Até mais.